Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Daniel Guzmão e a nossa disciplina é Estado, Governo e Mercado. No início do nosso livro didático, tem uma apresentação sobre a disciplina que deixa bem claro como esse equilíbrio entre os três é difícil. Por essa razão, por meio dessa disciplina, nós pretendemos que você, que é gestor público e que já se encontra no exercício da função, compreenda alguns conceitos, teorias e informações que vão possibilitar não só acompanhar e participar dessa discussão, mas, sobretudo, desempenhar sua função com mais segurança, maior conhecimento do terreno em que atua. Para começar, nós vamos partir logo para a polêmica. A extensão dos poderes do Estado sobre a sociedade é um tema de muita discussão, em torno dos quais não se pode rigorosamente falar de consenso ou da existência de uma posição dominante. É um tema muito complexo. Vamos no slide para facilitar a nossa compreensão. Há duas matrizes principais no pensamento político contemporâneo, que procuram explicar essas razões. A liberal, que tem raiz no pensamento dos filósofos iluministas do século XVII e dos economistas da escola clássica do século XVIII. E nós temos a outra, que é a marxista, que se inspira no pensamento do filósofo alemão Karl Marx, que foi o mais contundente crítico do pensamento político e filosófico e econômico vigente à sua época. Vamos lá. Após essa primeira diferenciação básica, vamos dar continuidade com alguns conceitos importantes para a nossa disciplina. Essa é a primeira diferenciação básica. O que é Estado? Vamos lá. A palavra Estado, grafada com a inicial maiúscula, ou seja, Estado com o E maiúsculo, é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de área territorial delimitada, ou seja, dentro de determinada área, o Estado que governa. E quando falamos de exercício de poder, falamos da capacidade de influenciar decisivamente a ação das pessoas e o comportamento. Temos que perceber que o exercício do poder pelo Estado é de forma legítima, diferente do poder que organizações criminosas, por exemplo, exercem em determinados locais, como, por exemplo, as favelas ou regiões dominadas por grupos terroristas. Isso significa que apenas as organizações estatais e nenhuma outra têm o reconhecimento da população para estabelecer regras e serem obedecidas por todos, administrar a justiça, cobrar impostos, julgar e punir os infratores das regras comuns. Vamos pensar no dia a dia. Por mais que você não concorde com algumas decisões do Estado, ainda assim você tem que cumprir. Por exemplo, pode ser que eu acho que um erro a cobrança do IPVA. Mesmo assim, eu preciso pagar, porque eu sei da legitimidade do Estado para me cobrar por isso. Eu posso não concordar, mas eu aceito, pois essas regras são imprescindíveis para viver em sociedade. Se a gente parar para pensar, nós sofremos outras formas de poder na sociedade, exercidas por outros meios. Temos pessoas que são influenciadas, por exemplo, por igrejas. Também as grandes marcas nos influenciam, grandes corporações nos influenciam também com seu marketing, que cria a necessidade em nós consumidores. Imagine, muitas vezes nós nem precisamos de determinado produto, mas a marca nos influencia a ponto de a gente comprar e consumir determinado produto. Temos mais duas características do Estado. A universalidade, que é o quê? O Estado toma decisões em nome de toda a coletividade que ele representa e não apenas da parte que exerce o poder. E outra característica é a inclusividade. Em princípio, nenhuma esfera da vida social encontra-se fora do alcance da intervenção do Estado. Isso, no entanto, não significa que o Estado tem que intervir e regular tudo. Apenas Estados totalitários têm essa pretensão de regular e intervir em todas as áreas da sociedade, mas que é prerrogativa do Estado definir em qual área ele irá ou não intervir, conforme o tempo, as circunstâncias e o interesse público. As funções tradicionais do Estado englobam três domínios, que a gente já conhece, já vê nos jornais aí, que é o poder executivo,
Poder Legislativo e o Judiciário. Vamos voltar no slide para que, caso tenha alguma dúvida, vocês possam parar o vídeo e ler o slide com mais calma. Vamos lá. Aqui é o Legislativo. O Legislativo, ele produz as leis e o ordenamento jurídico necessário para a vida em sociedade. Aqui nós temos o Poder Executivo, que assegura o cumprimento dessas leis. E aí, um faz a lei, o outro executa a lei, e nós temos aqui o Judiciário. O Judiciário julga a adequação ou inadequação dos atos particulares às leis existentes. Tendo em vista que o Estado abusasse de seu poder, tornando-se tirânico com seus súditos, Montesquieu formulou a teoria da separação funcional dos poderes, que deu origem a essa separação entre poder executivo, legislativo e o judiciário, tal como nós conhecemos hoje. Vamos continuar. Vou deixar uma questão para vocês pensarem. Porque muitas vezes nós temos a impressão que o poder executivo é que tem preponderância sobre os outros. Muitas vezes a gente pensa ou imagina ou até julga de forma errônea que o poder executivo é que tem mais soberania sobre os outros poderes. Então eu quero que vocês pensem nessa questão, dêem uma olhada no caderno didático, lá tem um texto falando um pouco sobre isso, e aí vocês vão encontrar algumas respostas para ajudar vocês a formularem o julgamento de vocês sobre essa percepção. Vamos ver agora algumas diferentes formas de governar. No nosso país, nós temos o presidencialismo. Há uma rígida separação entre o executivo e o legislativo, no que diz respeito à duração dos mandatos do presidente e dos parlamentares. Sob o presidencialismo, nem o presidente tem o poder de dissolver o parlamento e convocar novas eleições, nem o parlamento pode destituir o presidente do seu cargo, exceto nos casos extremos de impeachment por crime de responsabilidade. Já sobre o parlamentarismo, como por exemplo acontece no Reino Unido, nem o governo nem os parlamentares têm mandatos rigidamente definidos. Na verdade, o governo do primeiro-ministro, que lá não tem presidente, tem o primeiro-ministro, não tem mandato temporalmente definido, durando seu governo enquanto a maioria do parlamento lhe der sustentação. Ou seja, não quer dizer que vai durar 3, 4, 5 anos. Enquanto ele tiver sustentação do parlamento, ele continua no governo. Os parlamentares, por sua vez, têm um mandato com duração máxima estipulada, mas não rigidamente estabelecida como sobre o presidencialismo, pois é facultado ao governo dissolver o parlamento e convocar novas eleições quando o plenário não for capaz de formar uma maioria capaz de eleger um novo primeiro-ministro e dar sustentação ao seu governo. Essa separação, claramente mais flexível entre o executivo e o legislativo, sob forma de regime parlamentar, não significa que as funções executivas e legislativas encontram-se misturadas e sobre o mesmo comando. Uma vez escolhido o primeiro-ministro pela maioria parlamentar, este monta o seu gabinete ministerial e exerce as funções do executivo, de forma completamente independente do parlamento. Em todos os regimes democráticos ou não, a força do governo dependerá também da sua capacidade de identificar as necessidades e anseios sociais, transformá-los em políticas públicas que produzam resultados na sociedade, dando respostas efetivas aos problemas que pretende enfrentar. Para isso, o governo também depende de um aparato administrativo capaz de transformar as suas diretrizes em atos e da capacidade de alocar os recursos sociais para realizá-lo. Diferentemente de estados unitários como França, Chile e Israel, onde o poder do Estado é exercido por instâncias político-administrativas nacionais e as autoridades locais não têm autonomia normativa, nos estados federativos esse poder encontra-se ainda subdividido em instâncias nacionais e instâncias subnacionais. Por exemplo, no Brasil, como nos Estados Unidos e na Rússia, no Canadá, Índia e em outras federações existentes no mundo, o poder do Estado, sempre lembrando grafado com o E maiúsculo, e suas funções executiva, legislativa e judiciária
são exercidos de forma compartilhada pela União e pelos Estados federados, grafado com inicial minúscula, ok? Agora já temos uma base para entender a relação entre o Estado e o mercado. Nós vamos falar agora sobre a dinâmica pendular. A dinâmica pendular busca o equilíbrio entre o Estado e o mercado, cabendo ao Estado fazer intervenções necessárias buscando o bem-estar da sociedade. Vamos ao slide para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica. Está aqui o nosso pêndulo, né, que representa a sociedade, e aqui dos dois lados o Estado e o mercado. No momento que o pêndulo chega no seu ponto máximo à esquerda, é quando a intervenção do Estado na regulação da vida social e econômica não se mostra mais capaz de promover o crescimento econômico e o bem-estar dos indivíduos, passando a ser percebido como um empecilho ao investimento privado, que é a condição necessária para a expansão econômica na sociedade capitalista. Com isso, tem um movimento oposto, ou seja, ele vai tender, a sociedade tenderá à direita, com retração do Estado em favor dos mecanismos de regulação de mercado. Então, quando o Estado faz muitas intervenções e chega no ponto onde não consegue mais promover o crescimento e o bem-estar dos indivíduos a sociedade tende a se mover para a direita, diminuindo a participação do mesmo. Ou seja, quando chega aqui no limite da intervenção, a sociedade tende a voltar à direita. A partir de um determinado momento em que o pêndulo chega ao seu ponto máximo à direita, ou seja, quando o pêndulo chegar aqui, e o mecanismo de mercado se mostrar insuficiente para estimular o investimento privado, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social, a sociedade inclina-se novamente à esquerda, buscando cada vez mais intervenção do Estado como forma de corrigir as falhas de mercado e sanar as suas insuficiências e recriar a base para a retomada de investimento, expansão da economia e o aumento do bem-estar. Assim que funciona o pêndulo. Quando chega num determinado ponto máximo, aí o Estado tem que intervir mais ou menos para retomar a situação. Vamos lá, de forma resumida, quando o pêndulo, e esse pêndulo é a sociedade, quando ela está à direita, os mecanismos da sociedade estão direcionados para o lucro e todas as ações e serviços prestados têm como objetivo o retorno econômico, ou seja, somente quem pode pagar por determinado serviço vai desfrutar dele. Do outro lado, quando o pêndulo se inclinar para a esquerda, o Estado que assume a responsabilidade de ofertar os serviços visando o bem-estar da sociedade, com políticas públicas e outras ações. Assim, a gente pode afirmar que o mercado é, portanto, um mecanismo bastante eficiente para acumular riqueza. Ou se quem faz é só quem tem dinheiro, então o mercado acumula riqueza. Mas requer sempre um grau de intervenção do Estado para evitar sua autodestruição, porque o mercado permite um crescimento concentrado de riqueza que pode aumentar as desigualdades sociais. A história também tem mostrado que se por um lado o Estado apresenta grande capacidade distributiva, por outro tem se mostrado menos eficiente que o mercado para produzir e ofertar bens e serviços, e que a partir de um determinado grau de intervenção no mercado, ele passa a inibir a atividade produtiva, ou seja, quando o Estado intervém demais no mercado, diminui a capacidade produtiva. Com essa pequena explicação, já podemos perceber que é difícil atingir um equilíbrio entre a sociedade e o mercado. Então, vamos lá. Partindo dessa explicação do pêndulo e da intervenção do Estado, vamos ver agora duas principais correntes teóricas que explicam essa relação, né? A liberal e a marxista. Vamos começar primeiro com a corrente liberal. Para começar, a gente vai ver primeiro a definição do liberalismo. O liberalismo pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. O que é isso? Nesse sentido, né, os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. Então, menos intervenção,
né? Por isso que eles são mais liberais. O pensamento liberal teve sua origem no século XVII, através de trabalhos sobre políticas publicados pelo filósofo inglês John Locke, né? E já no século XVIII, o liberalismo econômico ganhou força com as ideias defendidas pelo filósofo e economista Adam Smith. Para Smith, não era necessária intervenção na economia, visto que o próprio mercado dispunha de mecanismos próprios para a regulação da mesma, né? O mercado se autorregulava, não precisava de ninguém fazer nada com ele, né? O que era isso? Era chamada a mão invisível. Essa mão invisível seria responsável por trazer benefícios para toda a sociedade, além de promover a evolução generalizada. Os liberais defendem a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Esses teóricos foram os primeiros a tratar a economia como ciência. Lá no nosso livro didático, nós temos outros autores importantíssimos que devem ser lidos e conhecidos para melhor compreensão desse conteúdo, como, por exemplo, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Nós podemos citar como os princípios básicos do liberalismo. Temos, por exemplo, a defesa da propriedade privada, a liberdade econômica, que é o livre mercado, a mínima participação do Estado em assuntos econômicos da nação, então é um governo um pouco mais limitado, a igualdade perante a lei, na questão de Estado de Direito. Então vamos lá, resumindo um pouquinho sobre o liberalismo. É o nome dado à doutrina que prega a defesa da liberdade política e econômica. Nesse sentido, os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. Em outras palavras, os liberais defendem que a ideia é que o Estado deve dar liberdade ao povo e deve agir apenas se alguém lesar o próximo. No mais, em boa parte do tempo, as pessoas são livres para fazer o que quiserem, o que traz a ideia de livre mercado. Além de construir uma imagem positiva do indivíduo, o liberalismo vai defender a ideia de igualdade entre todos, o direito que o homem tem de agir pelo uso da sua própria razão. Segundo o liberalismo, só poderia garantir-se pela defesa das liberdades. No aspecto político, o liberalismo vai demonstrar que um regime monárquico comandado pelas vontades individuais de um rei não pode colaborar na garantia da liberdade, pois a vontade de um rei subjuga o interesse social, impedindo os princípios da liberdade e igualdade, ou seja, uma pessoa detém todo o poder perante os outros. O pensamento liberal reinou hegemônico até o início do século XX. As mudanças trazidas pelas duas revoluções industriais, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, e mais tarde a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, fizeram com que a doutrina liberal entrasse em declínio. Mas antes que o pensamento liberal tivesse que rever alguns de seus pressupostos e previsões para se adaptar a essas novas circunstâncias criadas pela democratização das sociedades liberais entre o final do século XIX e início do século XX, uma outra poderosa corrente de pensamento iria surgir na Europa, em oposição a ele, fazendo uma contundente e profunda crítica à sociedade e à economia capitalista. Qual foi essa outra corrente? Foi o marxismo. O marxismo pode ser entendido como um conjunto de ideias desenvolvidas a partir das obras de Karl Marx e Engels, que causaram grande impacto no mundo todo. Como corrente teórica, o marxismo oferece um método específico para a análise social de alguns aspectos da sociedade moderna, especialmente aqueles ligados ao conflito de classe e organização produtiva. O marxismo é uma teoria sobre a evolução da sociedade que pretende explicar cientificamente o capitalismo. Além disso, também se apresenta como corrente política voltada para a transformação radical da ordem socioeconômica. O termo marxismo só passou a ser utilizado anos após a morte de Marx e agrega pensamentos distintos e às vezes até discordantes. Vamos ver alguns pontos comuns entre os marxistas. As contínuas mudanças na sociedade só podem ser explicadas quando compreendemos a forma como nós, seres humanos, em determinado tempo histórico, produzimos aquilo que é necessário para viver. Isso é, a forma como nos organizamos coletivamente para sanar as nossas necessidades de comer, de estudar, de vestir, por exemplo. É fundamental para compreender outros aspectos da organização da sociedade. Por isso, para Marx,
captar as dinâmicas do modo de produção capitalista e as relações entre as classes sociais é fundamental para entender a organização política e as ideias dominantes da nossa época. Para os marxistas, a sociedade moderna está marcada por interesses antagônicos, isso é, inconciliáveis, entre as classes que possuem e as que não possuem os meios de produção. Tudo aquilo que é necessário para trabalhar, como ferramenta, espaço ou matéria-prima. As classes despossuídas não têm outra fonte de subsistência senão a venda da sua própria força de trabalho, o que faz com que tornem empregados das classes que detêm os meios de produção. Ou seja, ou você tem a produção, os meios de produção, ou você vende a sua força de trabalho. A existência de interesses antagônicos gera conflitos, que ficam especialmente explícitos em episódios de greve, mobilização por aumento de salário ou pela ampliação de direitos trabalhistas. Esses conflitos entre as classes sociais, para o marxismo, é central para compreender a própria história da humanidade. O marxismo se coloca como uma teoria voltada para a ação. Suas perspectivas se articulam de forma a criticar o sistema econômico desde o ponto de vista do trabalhador, indicando a necessidade de melhoria de condição de vida dos trabalhadores, que geralmente são a maior parte da população. Nesse sentido, o marxismo estabelece a indispensabilidade de uma ruptura com o capitalismo rumo à adoção de um sistema político-econômico mais generoso, que rompa com as desigualdades sociais. Como seria esse sistema e que forma chegaremos até ele? É objeto de larga discussão e discordância entre os teóricos. O fundamental aqui é a rejeição de teorias sociais que não estejam orientadas para a ação de mudança. Essa parte do valor criado pelo trabalho humano e não apropriada pelos trabalhadores, Marx chama de mais-valia. A lógica dos capitalistas seria sempre extrair a mais-valia dos seus trabalhadores, acumulando capital para reinvestir na produção e assim aumentando a sua riqueza. Essa lógica de acumulação incessante de capital independeria da vontade dos capitalistas individualmente, mas seria inerente à sua condição de classe e à sua sobrevivência no mercado. A concorrência entre os capitalistas levaria esse a procurar e aumentar constantemente a produtividade das suas empresas, investindo cada vez mais em máquinas, equipamentos, tecnologia e proporcionando cada vez menos em trabalho humano, ou seja, você investe mais em máquinas e menos em mão de obra. Essa lógica implacável do capital teria diversas consequências e nós vamos destacar duas agora. Vamos lá no slide novamente. A tendência de concentrar o capital, por meio de qual os capitalistas, cujas empresas fossem mais produtivas, então eles fariam mais acumulação, teriam mais dinheiro, acabariam eliminando outras empresas dos capitalistas menos produtivas. O que ia acontecer? No longo prazo, levaria uma situação de oligopólio e, finalmente, de monopólio, ou seja, uma pessoa só, uma empresa só ia deter todo o poder. Isso aí não ia ter concorrência, ia exterminar a concorrência. Através disso, o que ia acontecer também? A redução proporcional do número de trabalhadores e o crescente aumento dos desempregados, já que teria uma empresa só dominando, e aí o que Marx fala? Que isso seria um exército de reserva. A combinação dessas duas tendências, levada às últimas consequências, resultaria no fim do próprio capitalismo, já que o meio para a sobrevivência é o mercado, que desapareceria sob uma situação de monopólio, já que não haveria mercado, ia ser só uma empresa. E a condição para a constante acumulação e valorização do capital seria a mais-valia, extraída da força de trabalho, cujo seria cada vez mais reduzido, ou seja, não teria trabalhadores, eles estariam desempregados. Quem iria consumir esses produtos, já que eles não têm renda? Então vamos continuar. Caberia então ao proletariado tomar o poder e conduzir o gênero humano à sua libertação, cumprindo a sua missão histórica. Foi com essa convicção que Marx participou da fundação, em 1864, da Associação Internacional dos Trabalhadores, em Londres,
que posteriormente seria conhecido pela Primeira Internacional. Vamos agora fazer um breve resumo das duas matrizes. Na matriz liberal, o domínio do Estado sobre a sociedade funda-se em um contrato social tácito, por meio do qual o cidadão abriria mão de parcela da sua liberdade individual em troca de segurança e justiça. Para os liberais, a vida em sociedade não é natural. Ela nasce pela necessidade de superar um hipotético estado de guerra generalizado de todos contra todos, situação de extrema insegurança. Assim, a matriz se baseia na premissa de que o cidadão abre mão de parcela da sua liberdade em troca de proteção e segurança. E eles também reconhecem que o Estado poderá usar a força, se necessário, para garantir os direitos naturais, que são liberdade, igualdade e propriedade dos seus cidadãos. E por fim, e não menos importante, para a matriz liberal, todos são iguais perante a lei e o Estado, de modo que podem, por conta própria, lutar para conseguir uma colocação adequada na sociedade e no mercado. Na outra matriz, a marxista, o debate começa pelo entendimento sobre onde haveria relação de igualdade dos homens face nos bens produzidos. No entanto, a partir do momento que a produção passa a gerar excedente, esse excedente se concentra na mão de uma ou poucas pessoas, passa a existir uma relação de dominadores versus dominados. Os detentores desse excedente da produção seriam os dominadores e os trabalhadores seriam os dominados. Assim, os marxistas teriam opinião no sentido de que a minoria é aquela que exerce domínio sobre a maioria, pois a minoria cabe o controle dos excedentes da produção. E quais os impactos causados pelas mudanças na sociedade capitalista? A sociedade foi mudando e o que aconteceu? No final do século XIX, a sociedade e a economia capitalista passaram por intensas mudanças que obrigaram os pensadores marxistas e liberais a rever alguns dos seus prognósticos e paradigmas. Contrariando as expectativas do que pensavam que o governo e a economia de mercado seriam incompatíveis, a experiência do século XX demonstraria que a democracia e capitalismo poderiam conviver socialmente. Na virada do século, o plano econômico traria importantes transformações tecnológicas e organizacionais, cujo impacto sobre o conjunto da sociedade foram enormes e causaram diversas mudanças, que repercutiram ao longo das décadas, levando à reconstrução e organização da produção. Segundo Marx, o surgimento das empresas de capital aberto seria erroneamente interpretado como indicador de uma fase de transição do capitalismo para o socialismo, e não como mudança padrão do funcionamento do próprio capitalismo. Continuando então, em meados do século XIX, os estados liberais europeus eram controlados por governos basicamente democráticos, tanto nas monarquias constitucionais, como nos Países Baixos do Reino Unido, quanto nas repúblicas, como nos países como Suíça e França, após o ano de 1870. O direito de votar era limitado às classes proprietárias e educadas. Esse motivo fez Marx afirmar que qualquer forma que o Estado assumia, o governo sempre seria uma ditadura da classe dominante. Em seu tempo, Marx viveu baseado na primeira Revolução Industrial, que se iniciou ao final do século XVIII, baseando-se na máquina a vapor, como no motor propulsor e das indústrias fabris, navios e locomotivas, no carvão como combustível e nas ferrovias como principal meio de transporte terrestre. Nesse tempo, Marx já percebia a tendência da substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Vamos tomar como base essa observação que Marx fez sobre a substituição da mão de obra. A utilização que a mão de obra, sobre o qual baseava-se a acumulação e a expansão capitalista, levou a imaginar que as classes sociais já existentes, como a pequena burguesia e o campesinato, as quais tenderiam a desaparecer com o absorvimento de seus membros pelas classes fundamentais, que são a burguesia, cada vez menor e mais rica, e o proletariado, cada vez mais numeroso e tendendo a se tornar majoritário na sociedade. Vamos voltar ao slide para encerrar essa primeira parte e vocês compreenderem um pouco melhor. Ao final do século XIX para o XX, ocorreram várias mudanças no processo de produção. A gente está falando dessa parte aqui, do processo de produção e de organização das empresas,
Sendo assim, iriam transformar o cenário econômico e as perspectivas para a classe operária, como no começo da segunda Revolução Industrial, caracterizada pela invenção do motor à explosão, pelo desenvolvimento da energia elétrica e pela utilização do petróleo como combustível. Com isso, o processo de produção se tornaria mais complexo e surgiriam novos postos de trabalho pela sociedade industrial, tornando próspero o detrimento do crescimento operário industrial. Então são aqui as novas formas de energia que moveram a segunda Revolução Industrial. A gente está falando da segunda parte dela aqui. Pessoal, vou lembrar vocês novamente que nós temos textos complementares e exercícios de fixação no nosso caderno didático. Eu conto também com a participação de vocês nos fóruns de discussão. Qualquer dúvida, estamos todos à disposição no nosso ambiente virtual para ajudar vocês. Assim, nós encerramos essa primeira parte e esperamos vocês na nossa próxima videoaula. Muito obrigado e até mais.